Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Bem, dando continuidade aos nossos códigos de exemplo, nós vamos ver como que podemos comparar elementos, como podemos comparar números em linguagem C e como utilizar outro tipo de variável, no caso, variáveis inteiras. Se eu tenho esse código em Scratch, onde eu posso comparar as variáveis x e y, o correspondente em linguagem C é esse aqui. Simplesmente eu uso uma instrução chamada if, ponho entre parênteses a instrução que eu quero comparar, no caso x menor do que y, o resultado de x menor do que y só pode ser duas situações. Ou x é efetivamente menor do que y e nós vamos ter um resultado verdadeiro, ou x não é menor do que y e nós vamos ter um resultado falso. O que vai acontecer é, se o resultado da expressão x menor que y for verdadeiro, o que está dentro das chaves vai ser executado. No caso, o C vai exibir a mensagem que x é menor do que y. Vamos ver esse exemplo em código. Bom, eu criei um arquivo chamado if.c. Lembrando que nós sempre vamos construir o nosso código contendo uma função main, que a função main tem sempre essa estrutura. O que eu tenho que fazer então é construir duas variáveis. Uma variável x que vai receber um inteiro e uma variável y que vai receber um inteiro. Lembrando que C é uma linguagem antiga, então eu não posso simplesmente escrever o nome da variável e atribuir um valor a ela. Eu tenho que indicar o tipo da variável. Então a variável x e a variável y são ambas do tipo inteiro. Depois eu vou fazer uma comparação. Se a variável x for menor que a variável y, então eu vou exibir uma mensagem indicando que x é menor que y. Eu vou adicionar um caractere de nova linha e finalizar a minha instrução. Para compilar o meu código, eu utilizo o comando make com o arquivo que eu acabei de criar, que é o if.c, sem o .c. Você vai ver novamente que nós obtivemos um erro. Podemos utilizar o help 50 e esperar pela mensagem. De novo, a biblioteca cs50.h é necessária, porque eu estou utilizando a função getInt. Uma vez que eu modifiquei o meu arquivo, incluindo a biblioteca cs50, eu vou compilar o código novamente. Se nenhuma mensagem de erro apareceu, provavelmente o meu código está funcionando. Eu posso então executar // e o nome do arquivo e ver o que acontece. Se eu fornecer valor 4 para o x e 7 para o y, eu vou receber a mensagem de que x é menor do que y. Se eu fornecer 7 para o x e 5 para o y, eu não vou receber mensagem alguma. Se eu quiser fazer uma comparação mais sofisticada, eu posso utilizar um bloco do tipo se não, que em linguagem C é um bloco do tipo if else. Veja que eu só tenho que acrescentar essa parte aqui. Então, ao acrescentar essa segunda parte, eu posso ter duas mensagens diferentes. Se x é menor do que y, eu tenho exatamente o que nós já tínhamos antes. Caso contrário, eu tenho uma segunda mensagem. Vamos então modificar o nosso código para atender essa restrição. Eu já tenho a instrução if. Para fazer a instrução contrária, eu incluo um bloco else e exibo a mensagem. Uma vez feita a alteração, eu posso então testar o meu código.
Se eu tentar com os valores 4 e 8, x é menor do que y. Se eu tentar com os valores 8 e 6, eu não obtive nenhuma mensagem. Bom, isso porque eu fiz apenas a alteração no meu código-fonte. Toda vez que eu altero o meu código-fonte, eu tenho que compilar o meu código novamente. E dessa vez eu obtive uma mensagem de erro. Eu posso procurar no primeiro erro possível. Ele está dizendo que foi esperado um ponto e vírgula depois de uma expressão. Eu posso utilizar o help 50 para obter uma mensagem mais clara. E nós vamos ver que está faltando um ponto e vírgula no final da linha do printf, na linha 15. Nunca esqueça, toda instrução em linguagem C precisa terminar com um ponto e vírgula. Uma vez que você escreveu o ponto e vírgula, salvou o seu código, você pode tentar compilar novamente e, se não tiver erro, vamos executar. Os valores 4 e 8, x é menor do que y. 8 e 7, x não é menor do que y. Podemos continuar e ter um código mais completo, comparando x com y, se é menor, se é maior ou se é igual. No caso, em linguagem C, ele fica parecido com isso. E podemos então exibir a nossa mensagem. Se x é menor do que y, nós podemos exibir a mensagem que x é menor do que y. Se por outro lado temos uma outra condição como x maior do que y, podemos exibir a mensagem que x é maior do que y. E por fim, se a variável x é igual à variável y, note que aqui eu tenho dois símbolos de igualdade. Vamos lembrar de novo que quando eu tenho um único símbolo de igualdade, eu chamo isso de atribuição. Eu estou dizendo que a variável x vai receber o valor da variável y. Quando eu quero comparar o valor das duas, eu tenho que utilizar dois símbolos de igualdade. É assim que o C diferencia uma atribuição, ou seja, armazenar um valor em uma variável, de uma comparação, comparando o valor da variável x com o valor da variável y. Mas note o seguinte, se x não é menor do que y e x não é maior do que y, então necessariamente ele já é igual. Eu posso remover essa comparação de x igual a y. Isso vai simplificar o meu código e nós então podemos escrever no nosso exemplo. Podemos então alterar o nosso exemplo. De volta aqui com o nosso exemplo anterior, eu tenho então que adicionar a comparação se x é maior do que y, trocando a mensagem para x é maior do que y. E no caso de x não ser menor nem ser maior, então o x obrigatoriamente é igual a y. Eu posso salvar o meu código e testar novamente. X é menor do que y. X não é menor do que y, quando a mensagem deveria ser x é maior do que y. Lembrando que eu alterei o meu código-fonte, então eu preciso compilar esse código novamente. Uma vez compilado sem erro, eu posso testar. 4 com 9, x é menor do que y. 7 com 6, x é maior do que y. 4 com 4, x é igual a y. Os slides foram traduzidos por Ramon Homero. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.